Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Ingrid Moraes e eu estou de volta. Bom, o que eu posso falar pra vocês o que aconteceu nesses últimos meses? A gente tava na temporada da escola, como vocês já tinham visto nos vídeos anteriores, e a gente tava nas finais do campeonato, então a gente teve muitos jogos um atrás do outro, e por conta disso eu acabei não tendo muito tempo pra estar conseguindo mostrar pra vocês e gravando pra vocês. Porém, apesar da temporada da escola ter acabado, eu ainda vou ter a temporada que é do clube, que a gente chama aqui AAU, que o clube aqui é muito mais focado para você ter facilidade, ter mais reconhecimento entre os técnicos das faculdades. Então, a AAU é muito mais focada nisso. Então, é uma boa temporada para mim e para todas as meninas ou meninos também que jogam. Então, como eu fiquei um tempinho fora, eu vim aqui hoje exclusivamente para estar respondendo algumas perguntas que vocês acabaram me mandando no Instagram. Se você não viu, não sabe de onde essas perguntas vêm, meu Instagram é ingrid_moraes. Vocês podem mandar perguntas lá que eu vou estar respondendo nos vídeos aqui. Bom, então a primeira pergunta que eu tenho para hoje é o quê? Qual a parte mais difícil de estar nos Estados Unidos? Eu posso dizer que é a saudade da família. Porque, querendo ou não, minha família sempre foi o meu ponto principal para tudo. Eles sempre estiveram do meu lado, então acho que a parte mais difícil de ter saído do Brasil foi ter deixado eles no Brasil e ter vindo pra cá. Segunda pergunta. 3 coisas diferentes dos brasileiros e dos americanos. A primeira que eu posso dizer é que muita gente fala, eu sou muito zoada por conta disso também, que é que os americanos aqui eles não têm o mesmo costume de tomar banhos que nem nós brasileiros temos. Então, por exemplo, se eu acordei de manhã, eu tomo banho antes de ir pra escola. Quando eu volto da escola, eu vou tomar banho de novo, porque meio que eu tô suja da rua. E depois disso, se eu for treinar, eu vou tomar outro banho de novo de noite, entendeu? E aqui não, meio que de manhã as meninas, a maioria das pessoas, né, tomam banho de manhã, mas não tomam banho quando voltam, e de vez em quando, meio que se eles não suaram tanto no treino, eles não vão tomar banho de noite. Eu sei, é bem nojento, mas é assim, é a vida deles até então. Não sei, não vai entender o motivo. Mas eu fui bem zoada, sou bem zoada por isso, por conta que falam que eu não tomo banho, mas sim, eu tomo banho, gente, tomo bastante. A segunda coisa que eu posso dizer, que é bem diferente, eu acho que até então é as gírias, né? Tem muitas gírias que você vai encontrar no inglês que não existem no português, e muitas gírias do português que você não vai encontrar no inglês. Então, eu acredito que as gírias também. E outra coisa que eu achei bem diferente, não só entre brasileiros e americanos, foi a questão da parte escolar daqui. Porque no Brasil a gente ainda tem a opção de estudar integral e estudar meio período. Aqui não, todas as escolas, pelo menos na Carolina do Norte, se não me engano, acredito que todas as escolas dos Estados Unidos são integrais. Então foi uma coisa que foi bem diferente pra mim ter que ficar das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde na escola. Que não era o meu costume, meio que entrava na escola às 8 horas da manhã, mas eu saía meio-dia, meio-dia e meia, por aí, entendeu? No ensino médio. Mas é isso, até então. Qual é a diferença de treinos? Terceira pergunta, desculpa. Qual é a diferença de treinos do Brasil e dos Estados Unidos? Bom, diferença de treinos eu não vou saber explicar muito bem, mas eu acredito que não só a diferença de treinos, mas a questão de estrutura. Aqui nos Estados Unidos eles têm uma puta estrutura pro basquete, então é que qualquer lugar que você vá, você vai encontrar uma quadra de basquete. A única coisa que você vai precisar é de um tênis e de uma bola, porque o resto já vai estar tudo pronto pra você. E aqui não só a questão de técnicos é que acredito que tenha muito mais técnicos do que no Brasil. Porque querendo ou não, é meio que onde o basquete foi criado. Então, todo mundo cresceu jogando basquete e futebol americano. Então, são duas coisas aqui que são muito grandes. E o basquete em si, uma grande diferença nos treinos, eu acredito que eu não vejo nos treinos, mas eu vejo a quantidade de treinos, eu vejo na quantidade de jogos, é mais ou menos isso. Eu não vejo diferença dos treinos, querendo ou não, treino é puxado, você tem que estar presente no treino para conseguir ter um rendimento melhor. Então eu acredito que treino vai de você, não só do técnico. Mas tá bom, falaram pra mim fazer um vídeo mostrando a minha alimentação. Eu acho que seria um vídeo bem interessante pra vocês verem, porque
todo mundo fala que aqui nos Estados Unidos é o mundo do fast food, eu posso confirmar que é. Eu mesmo sendo atleta, mesmo tentando regular a minha alimentação, é muito difícil. Então, se vocês quiserem, eu vou estar trazendo esse vídeo aí pra vocês, mostrando a minha alimentação da semana ou do dia até então. Qual foi a maior dificuldade quando você se mudou? Bom, quando eu me mudei, eu tive, acredito que 3 dificuldades. Querendo ou não, a primeira foi a saudade, que querendo ou não, eu sempre tive meus pais e meus familiares muito próximos de mim. Meus primos, quase em todos os finais de semana, estavam em casa, eu estava na casa deles. E minha mãe e meu pai, eles sempre estiveram nos meus jogos, sempre estiveram me levando pra escola, sabe? Eles sempre estavam bem presentes na minha vida. Então é uma coisa que eu senti muita falta, é ter eles todos os dias comigo. A segunda dificuldade foi para me acostumar com a alimentação. Porque no Brasil a gente tem 3 refeições ao dia, café da manhã, almoço e janta. Aqui até então, quando você não tá no período da escola, a gente não almoça meio que comida, arroz e feijão, que nem a gente come muito no Brasil. Hora do almoço, arroz e feijão, janta, arroz e feijão. Meio que aqui não, aqui a gente come muito frango, pra falar a verdade, a gente não come muita carne, e a gente come muito frango, e acredito que até então o almoço a gente não tem meio que, hora do almoço, vamos comer, a gente não tem isso. As pessoas não param, é meio-dia, vamos todo mundo almoçar. Muitas das vezes, ainda mais nas férias, meio que meio-dia a gente tá tomando café, ou final de semana também. Então é uma coisa bem diferente que meio que mudou totalmente minha rotina e minha vida, porque foi bem difícil de acostumar. E só depois de um ano que eu comecei a me acostumar mesmo, porque no começo foi bem difícil me acostumar com a alimentação daqui. E a terceira coisa que eu tive maior dificuldade foi para aprender inglês. Que até então já entra numa outra pergunta que vocês me fizeram. Você já sabia falar inglês quando se mudou? Não, eu sabia falar o básico do básico. Eu sempre fiz inglês no Brasil desde pequena, mas eu nunca me dediquei o suficiente, eu acredito. Então, eu vim pra cá sabendo falar meio que oi, qual é o meu nome, quantos anos eu tenho, esse tipo de coisa. Mas os meus 3 primeiros meses aqui, eu consegui aprender muita coisa. Então foi os 3 primeiros meses que eu tava meio que muito mais quieta do que eu sou normalmente. E eu tava meio que aprendendo, escutando. Então meu cérebro tava trabalhando a todo momento, que foi também que me deixou um dos períodos mais cansadas. Porque além de estar treinando na época, eu tava indo pra escola e tava aprendendo uma nova língua. E eu precisava aprender, senão eu não conseguia fazer as outras coisas. Então foi um período bem cansativo. Mas até então, depois de uns 3 meses, eu conseguia já me virar tranquilamente, eu já conseguia entender mais. Ainda até então, hoje em dia, eu ainda tenho bastante dificuldade quando as pessoas estão falando muito rápido. Mas eu acredito que até pra falar português, se você fala português muito rápido, tem muita gente que não vai entender. Então é uma coisa, querendo ou não, de costume, de convivência. Tá bom, próxima pergunta. Fala algum sonho que ainda... Fala algum sonho que ainda não realizou. Eu tenho muitos, pra falar a verdade. A minha rotina, a minha vida funciona de um jeito. A partir do momento que eu realizo um sonho, eu começo a correr atrás de outro. Então é um atrás do outro até eu conseguir chegar no meu plano final, né? Então, eu não sei te dizer um sonho ainda que eu não realizei. Que eu não realizei ainda tem muitos. O que eu já realizei, eu sei te dizer que, querendo ou não, foi ter vindo para os Estados Unidos, tá tendo a oportunidade de estudar e treinar aqui. E um que eu não realizei ainda, que eu quero realizar, eu posso dizer que é conseguir uma boa oportunidade para ter ido para uma faculdade D1. Já tem algumas ofertas, mas ainda não é o que eu quero. Então, eu tô treinando e correndo atrás para conseguir o melhor, tanto para minha faculdade, meio que para estudo, quanto pro basquete também. Próxima pergunta. Você vive com quantos dólares por mês? O que eu posso dizer? É bem difícil responder essa pergunta, porque como eu disse pra vocês, eu tenho uma família americana. Então, toda a questão de comida, toda a questão financeira, a maioria, eles me bancam. Porque, querendo ou não, eles me consideram como uma filha deles, então eu não tenho problema de estar meio que, eu preciso disso, se eu falar pra eles, eles vão lá e compram.
Mas, por exemplo, tem alguma coisa muito pessoal que eu não quero que... sabe? Às vezes fica chato você ficar pedindo muita coisa pra pessoa, então... Às vezes eu tenho o meu dinheiro, mas é uma coisa que não é todo mês que eu compro, é uma coisa que eu preciso muito, que é muito pessoal meu, que aí sim eu pago por mim mesma. Quer dizer, pela minha mãe, né? Ou pelo meu pai, pela família. Mas até então, a maioria das vezes, eles que pagam as coisas pra mim quando a gente vai nos restaurantes, quando a gente tem jogos, a maioria das vezes é eles que pagam. Então eu não sei te dizer uma média de quantos dólares eu vivo por mês aqui. Próxima pergunta. Como foi morar sozinha em outro país no período da pandemia? O que eu posso dizer? Até então, quando começou a pandemia, eu tinha acabado de voltar pro Brasil. Pro Brasil. Faz ideia. Eu fui pro Brasil no final do ano de 2020. Final do ano de 2020, isso. Pro Natal. Passei Natal e Ano Novo e meio que na primeira semana de janeiro eu já tava de volta. Porque eu tinha jogos e tava a escola rolando já aqui. Então eu voltei assim logo no começo. E quando a gente voltou já tava tendo alguns casos de Covid, mas a gente não sabia o que era então. A partir de, querendo ou não, o dia que eu tô gravando hoje é dia... Deixa eu confirmar, dia 14 de março, fazia fez um ano que a gente entrou de quarentena. Então, quando chegou exatamente esse dia, no ano passado, as escolas todas fecharam e foi um dos períodos mais difíceis pra mim, porque até então eu tava numa rotina super agitada. Então, eu ia pra escola de manhã, voltava, tinha treino, saía, meio que eu quase não ficava dentro de casa. Eu tava toda hora treinando, saindo, sabe? Então, quando aconteceu a quarentena, que a gente não podia nem ir pra escola, a gente não podia sair de casa, foi um período bem difícil, porque além de eu ainda estava aprendendo inglês, foi meio que chocante. Meu Deus, e agora? Eu não sei quando que eu vou voltar pro Brasil, eu não sei quando eu vou ver minha mãe de novo, e foi essa loucura até então. Então, o ano de 2020 inteiro eu acabei não vendo a minha família, que foi no final do ano de 2020, eu consegui ir pro Brasil para passar o Natal e Ano Novo. Passei o Natal e Ano Novo, tive que ir pro Peru, fiquei no Peru, que até então eu tenho vídeos para vocês aí. Fiquei no Peru por 16 dias e voltei pra cá. Mas o período da pandemia foi um período que abalou muito o psicológico, não só meu, mas acredito que de todo mundo, de toda a minha família, de não saber quando que eu ia voltar e já fazer um ano que eu não tinha visto eles. Então foi um período bem difícil, tanto pra mim quanto pra minha família. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mandem mais perguntas no meu Instagram, eu vou estar postando mais vídeos agora, futuramente. Tô um pouco mais tranquila, querendo ou não, dos jogos. A temporada do clube começou, então a gente não treina todos os dias, a gente só treina 2 vezes, tem torneios finais de semana, então ficou mais livre pra mim. Então eu vou estar postando mais vídeos, eu espero que vocês venham acompanhando comigo. Vai ter muito mais coisas interessantes aí por vir, então continue assistindo, deixe seu like, comenta, me segue no Instagram, IngridT_Moraes. E é isso, um beijão e até a próxima!